Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos menores. Que nós possamos, a partir desse momento, levar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, até nossa Ave Maria Santíssima, agradecendo, em especial a Deus por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebem com tanto amor, que prepararam cada detalhe dessa noite, os nossos auxílios, aquilo que cada um de nós necessita, e nós, na outra partida, estejamos abertos com os pensamentos, com o nosso coração, para poder também receber tudo isso e manter durante a nossa semana, durante a nossa caminhada. Então, como prece inicial, nós sempre fazemos a oração de São Francisco cantado, que possam então soltar as vozes aí junto com a gente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, nós trabalhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho mais curto por conta dos nossos irmãozinhos ali, não se agitar muito. Alguém quer abrir hoje, por favor? Posso? Por favor. Abertura dupla. Eu vou voltar no início desse item. Então a lição de hoje foi aberta no capítulo 4. O capítulo 4 é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o subtítulo aqui aberto foi necessidade da encarnação. Então, antes da gente falar rapidinho do assunto aberto aqui, né, do assunto que caiu, nós precisamos compreender o que esse capítulo traz para nós. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo 4, assim como os 3 primeiros, eles são os capítulos base, né? Que são aqueles que Kardec se utilizou para trazer para nós os fundamentos da doutrina, naquilo que a doutrina espírita ela se baseia, e a partir disso aquilo que nós vamos conseguir extrair da nossa caminhada, em especial o Evangelho fala sobre as coisas morais. Então ele vem nesse capítulo falar para nós, em especial, da reencarnação. Ninguém pode ver o reino do céu, ou o reino de Deus, se não nascer de novo. Então, acreditamos que, de acordo com as nossas vivências aqui na Terra, nós vamos passando por experiências, estamos inseridos naquele ambiente, naquele momento, rodeados das pessoas que
nos são necessárias nessa nossa etapa, e aí vivenciamos aquilo, evoluímos um pouquinho, ou o quanto nós conseguimos, de acordo com o nosso empenho, as nossas escolhas, e aí retornamos ao plano espiritual. No plano espiritual, nós vamos continuar aprendendo, vamos continuar trabalhando, e programamos uma nova oportunidade, né? Nos é concedido, né, pela misericórdia e amor de Deus, uma nova oportunidade, mesmo naquelas encarnações que nós nos equivocamos bastante, e eles nos concedem esse retorno à matéria, no qual a matéria nos impossibilita momentaneamente de lembrarmos tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que passou, as dificuldades, para a gente ir se lapidando. Então, de encarnação em encarnação, nascendo de novo, nós vamos nos melhorando. Então, é esse o princípio da reencarnação. Aí fala, mas por que tem que esquecer? Por que tem que voltar? Né? Já pararam para pensar que normalmente quando nós temos, por exemplo, um desafeto, alguém que a gente não gosta, odeia aquela pessoa, então normalmente nós não vamos conseguir se reconciliar com ela de livre espontânea vontade, em especial se aquilo que aconteceu foi muito grave. Né? Vamos falar, matou o meu filho. Você vai pegar o ódio daquela pessoa e não vai ter jeito, porque ela me tirou o que eu tinha de mais importante, né? Acabou com a minha vida, destruiu minha família, me matou, não sei. Mas a reencarnação, ela justamente possibilita que através desse bloqueio momentâneo do que nós fizemos lá para trás, aquele indivíduo possa estar no nosso meio de convívio e quem sabe a gente, de um desafeto, de um inimigo, nós temos ali uma nova relação, né? Um amigo. Então vamos pegar um desafeto desse grau, assim. E aí ele renasce na nossa família, ali como um filho. Aquele serzinho dependente de nós, né? Ao qual a gente já ama desde que nasce, nós vamos construindo ali uma relação, amando, cuidando, e aí os laços de amor vêm a substituir aqueles que antes eram de ódio, de vingança, né? Então é justamente a nova oportunidade que a espiritualidade nos dá para fazer diferente aquilo que nós não conseguimos em outro momento. Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio que trabalha esse capítulo, fala de ressurreição, de reencarnação, a diferença, né, conceitual de tudo isso. E vai trazer para nós a questão dos laços de família, como que funciona, né? E foi aberto hoje nas instruções dos Espíritos, os Espíritos trazendo informações para nós sobre esse assunto, perguntando sobre a necessidade da encarnação. Então, qual a necessidade de estarmos encarnando ou reencarnando? Então, os Espíritos nos dizem, essa aqui é uma mensagem, não falo de quem que é essa mensagem. Então, os Espíritos nos dizem aqui que a encarnação é uma pergunta, né? A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Então, a resposta é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso
por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é aí